bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos em Jesus. Abençoe-nos o Mestre nesse instante, a todos nós, em que buscamos nessa comunhão de pensamentos, podemos conversar um pouquinho, trazer à luz da doutrina espírita aquilo que está acontecendo conosco, está acontecendo com o nosso planeta Terra e com o que nós pensamos em termos de futuro para todos nós. Nós vamos ver que foram necessários muitos milênios para que a humanidade tomasse a forma que tem e que passo a passo fosse desenvolvendo o intelecto e o moral para alcançar a plenitude, a lei do amor ensinada por Jesus, e que ainda todos nós estamos em busca desta plenitude, dessa luz do amor que Jesus nos anunciou. Mas, como tudo tem um mas, nós vimos exatamente antes de ontem os acontecimentos que balançaram o mundo, porque em terras de França, em Paris, justamente onde Kardec passou uma grande parte da sua vida, nós vimos aqueles acontecimentos brutais, onde irmãos equivocados, achando que carregam a verdade, foram de uma tremenda infelicidade em cometer aqueles gestos, aqueles atentados, em que colocaram as suas próprias vidas, porque foram atentados suicidas, fazendo com que a estrutura daquela sociedade francesa fosse balançada, assim como a estrutura de toda a nossa humanidade. Vimos também, ainda nesta semana, os acontecimentos em terras de Minas Gerais, onde uma empresa fez com que os rejeitos daquela indústria trouxessem um pavor a uma comunidade que vivia próximo daquele local, daquela empresa que gerava recursos, certamente, mas que provavelmente não tomou as providências necessárias e cabíveis para que tal acontecimento não viesse a se suceder. Nós vimos que várias pessoas, infelizmente, morreram naquele evento, onde as comportas de uma indústria cederam e a lama tomou conta daquele povoado. Temos visto também vários eventos da natureza, maremotos, principalmente, trazendo pavor, trazendo a dor a todos aqueles que estão mais próximos a esses acontecimentos, mas também gerando um conflito em todos nós que vivemos nessa sociedade terrena, que afinal de contas não representa a humanidade como um todo. Nós somos partes de uma humanidade, porque a humanidade está nesse universo imenso, esse universo todo, onde em cada astro, de acordo com a sua evolução, ali está a humanidade vivendo. E nós, aqui na Terra, vivemos a nossa humanidade, a humanidade que nós consideramos como aquela necessária para a nossa vivência. Estamos em um mundo de provas e expiações. E, portanto, ainda há necessidade de passarmos por determinados eventos. Nós vamos ver que os desastres naturais e também aqueles que são provocados, e os crimes de toda a espécie, como nós vimos agora, as enfermidades também, as desarmonias, as picuinhas, aquelas coisas que mexem conosco no dia a dia, né? Quem não fica com aquela, às vezes com aquela
picuinha de alguém, porque fez isso, porque fez aquilo, viu? O fulano, né? Nossa, eu pensava que ele não era assim. Mas são coisas da nossa vivência diária. São coisas que nós passamos porque nós estamos nesse estágio ainda. Mas devemos nos esforçar, sim, para superarmos esse momento triste pelo qual nós passamos. Então essas picuinhas estão em toda parte, trazendo dor, sofrimento e miséria, ao ponto de perguntarmos: que planeta é esse no qual nós vivemos? Que planeta é esse? E nós buscamos, então, a resposta para isso. E será que nós encontramos mesmo uma resposta que nos satisfaça para nós vermos aonde que nós estamos, em que local nós estamos e qual a necessidade de nós estarmos aqui, nesse planeta que muitos chamam planetas de misérias, de dores, de sofrimentos? O que faz com que nós estejamos aqui nesse caminhar, nessas buscas que todos nós certamente estamos fazendo? Nós queremos uma resposta? Então, eu vou procurar lhes dar essa resposta, porque é exatamente a esfera programada para a morada desta humanidade, entre tantas humanidades que nós já explicamos, que existe nesse universo sem fim, habitando planetas conforme seu grau de evolução. Este abençoado planeta, porque abençoado é o nosso planeta Terra, apesar de suas mazelas, é nossa herança, é o nosso compromisso de vida, meus irmãos. E assim nós devemos entender que as dificuldades existem, mas nós temos que procurar, né, superar essas dificuldades. E se nós não podemos modificar esses eventos de uma forma direta, esses eventos que nós vimos, principalmente nessa semana, ou em dias atrás, com esses acontecimentos que a natureza ofereceu, nós podemos pelo menos dar a nossa contribuição pessoal. O que nós podemos fazer em relação aos acontecimentos do hoje? Mas nós vamos ainda ver o que nos diz Santo Agostinho a respeito desse tema. Então, no item 19, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Santo Agostinho, esse Espírito que hoje nos traz tanto entendimento, tanta luz, ele faz a seguinte colocação: será a Terra um lugar de paraísos e delícias? Isso está no capítulo 19, ou melhor, no capítulo 5, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, Agostinho segue falando, não, que essa terra é uma terra ainda de sofrimento, de dores, né? Já não ressoam as vozes dos profetas, dizia ele, né? Contando que aqui haveria prantos e ranger de dentes. E de repente nós ficamos pensando nessa mensagem de Agostinho, achando que é uma mensagem muito para baixo, talvez, né? Nossa, ele poderia fazer com que nós estivéssemos num patamar melhor, mas ele é tão para baixo. Muitas pessoas podem pensar assim. Mas não é isso que Santo Agostinho nos trouxe. Santo Agostinho nos faz refletir de coisas sérias nas nossas vidas, né? Do que nós podemos achar que é a realidade, aquilo que nós estamos vivendo, né? Ou sermos pessimistas em relação a determinadas coisas. O pessimista é aquela pessoa
que quando a sorte lhe bate as portas, ela reclama do barulho que a porta está fazendo e deixa a sorte, a felicidade passar. Já o realista não. Ele vê naquela batida, naquele som, uma forma de ele poder acordar e seguir em frente buscando essa sorte, buscando essa felicidade. Eis porque Santo Agostinho nos trouxe essa mensagem como um alerta. Olhem bem o que a humanidade está fazendo. Aproveite os momentos bons. Cada um faça aproveitar aquilo que a sua vida está oferecendo e recolha o melhor dos seus momentos de passagem aqui na Terra. Então, essa visão de Agostinho, e aliás a visão de todos os espíritos benfeitores é essa. É uma visão otimista do universo, sabe? Mas eles têm o dever de nos chamar a atenção. Olha, vamos ver, vamos corrigir a caminhada. Vamos fazer aquilo que o bom senso exige. Assim, o propósito de Santo Agostinho não é colocar-nos para baixo quando situa a Terra como vale de lágrimas. Apenas nos adverte que os sofrimentos e as dores são inerentes a este planeta de provas e expiações, instrumentos indispensáveis para a evolução em nosso atual estágio, quando são necessários. E explica. Quando desencarnados, quando paráveis no espaço, quando nós estávamos no espaço, antes de reencarnarmos aqui, nós escolhemos as nossas provas, julgando-nos bastante fortes para podermos suportar essas provas. E porque agora muitos de nós murmuramos por determinadas passagens, às vezes não tão fortes, né? Não tão, que não exigem tanto de nós, mas que nós temos que passar. E a gente murmura, a gente grita, a gente esperneia. Né? Então, a realidade é que nós temos que estar harmonizados, temos que buscar, através da doutrina espírita, a chama da fé raciocinada, que nos ajuda a pensar. E nós podemos começar diferenciando o que é dor do que é sofrimento. Isso aí já é um bom início de caminho. Nós vimos que há 2 semanas ou 3 semanas atrás, teve aqui um irmão orador que nos falou a respeito de que com Jesus dói menos. Quem esteve aqui há de se lembrar dessa palestra que o nosso irmão fez. Então, de nós podermos trabalhar as nossas dores de uma forma raciocinada, harmônica, não deixar nos desesperar, não deixar que a dor vire sofrimento. Essa a razão do nosso estudo, tá? Essa a razão de nós aplicarmos o raciocínio na nossa vivência diária. Porque a dor, como já foi falado, por nós estarmos num planeta que é de provas e expiações, a dor é inerente a isso, mas sabemos como nos comportar diante da dor. Também, nos últimos dias, outras exposições doutrinárias nos alertaram em relação ao sentimento que nós devemos nutrir, em relação à ação da prece, tão fortalecedora e tão necessária na nossa vivência diária. Então, esse é o nosso compromisso do que nós podemos fazer aqui e agora. Né? Ficamos solidários, sim, com os irmãos que estão sofrendo em França. Ficamos solidários com os irmãos que estão passando por esse momento tão difícil em terras de Minas Gerais. Mas, e nós? O que nós estamos fazendo? Quais esforços que nós estamos fazendo para a nossa transformação?
E lembrar que nós, meus irmãos e irmãs, nós somos também, além de vícios que carregamos, nós somos as virtudes que nós conquistamos em passagens anteriores e mesmo nessa. A gente vem vindo também com conquista, com virtudes que nós podemos aplicar e devemos aplicar na nossa vida, na sociedade, na família, e mostrar a que viemos aqui nesse mundo. Nós vamos ver, na sequência, que nós compomos uma sociedade que, de uma maneira geral, chora ou lamenta-se pelos infortúnios sistemáticos do cotidiano. Essas lamentações seguidas, produzidas por situações difíceis, muitas vezes, conduziram o indivíduo para um vício terrível, que é o sofrer. Então, estão seguidamente essas pessoas envolvidas por esse pessimismo, pela insegurança, por uma visão nebulosa da vida, usando lentes que não são exatamente aquelas lentes do otimismo, né? São as lentes do pessimismo, e isso nós podemos mudar, alterar nas nossas vidas a forma de nós pensarmos, de nós buscarmos o nosso ideal de vida, o nosso compromisso aqui na Terra, com o que nós fazemos, com o que devemos fazer, com as nossas responsabilidades, afinal, para que venhamos a ser mais úteis nesse compromisso que assumimos quando estávamos ainda na espiritualidade. Nós trouxemos de uma maneira prática aquilo que nós podemos fazer e o que é possível de ser feito na nossa vida. Nós temos feito muitas passagens da forma filosófica da doutrina, e é muito importante, é bom e é bonito, mas o que nós podemos fazer aqui e agora para modificarmos, utilizando a filosofia, a ciência e a religião espírita, para nós podermos nos modificar e auxiliarmos também na modificação da sociedade como um todo. Por exemplo, nós vamos ver que ali na doença, como em outros tipos de evento, nós podemos caracterizar de uma forma geral 3 tipos de indivíduos. O tipo A, que pode achar qualquer doença uma grande tortura. Ai, como eu sofro, ai que dor, né? Só para mim que vem, né? Deus é injusto, pessimista. Enquanto que um tipo B apenas fica insatisfeito, né? E fica assim, insatisfeito com aquele acontecimento, não fica muito numa boa. E o tipo C não se lamenta e vai buscar os recursos, vai buscar o médico, né? Vai buscar a medicina, o medicamento, vai ver que ele não é o corpo, ele não é o físico, ele é espírito. E como espírito, ele pode encaminhar essa doença de uma forma diferente. Se nós, ao longo do dia, quando fizermos as nossas orações e fizermos a nossa introspecção diária, nós podemos repetir esse pensamento quando nós estivermos enfermos. Eu não sou este corpo, eu sou espírito. Eu não sou este corpo. Eu sou muito mais que isso. Eu sou espírito. E com isso nós vamos desvinculando, né, que o nosso eu é o corpo, quando na verdade nós não somos esse corpo, que nos serve de instrumento e ao qual nós agradecemos. E agradecemos a Deus por nos ter dado esse corpo, essa vida. Agradecemos aos nossos pais que possibilitaram nós irmos a esse mundo. Mas nós não somos o corpo. A nossa identidade é espírito, nós somos espíritos. E como tal, continuamos a nossa vida.
vamos ver em outras situações também, como no inverno, né? Ah, meu Deus do céu, quantas pessoas ficam reclamando, passam os 3 meses do inverno, né? Reclamando, ai, que frio, que não sei o quê, que não aguento, coisa e tal. Mas o inverno é inverno e ele vem. Nós não podemos ficar fixados ali nos reclamando daquela situação. Já o tipo B aceita o inverno com uma certa reserva. E o C acha ótimo o inverno. Ah, que bom, né? Que veio o inverno, gosta do frio. Então, nós devemos nos colocarmos como realistas dentro de determinadas situações e não deixarmos que elas nos envolvam, porque se nós ficarmos envolvidos numa situação de doença, numa situação climática, né, negativamente, isso vai fazer um mal, vai gerar um mal para nós, dali para frente, que vai trazer consequências que nós não sabemos quais, mas não são consequências boas. Também, quando carregamos um rancor, né, não deixamos sair aquilo de dentro de nós porque alguém nos magoou, eu não esperava isso dele, me feriu. Então, da mesma forma, esse evento nos traz tanto mal. Nós temos que procurar, através de bons pensamentos, do perdão, o perdão que é uma chama que devemos utilizar na nossa caminhada, porque se não perdoarmos, ficará difícil o nosso caminhar. Então, na questão do rancor, quando o A guarda rancor, quando recebe uma injúria, o tipo B apenas se melindra e o C proclama, cada um com a sua consciência e segue para frente. Outro, em outra circunstância, a paciência, né? A família é o nosso laboratório da paciência, não é? Meu Deus do céu. Lembrando o nosso irmão Pedro, né, que convive tão bem com a sua sogra, mas geralmente se coloca a sogra como um problema, né, na família. E nós vemos que não é. Nós vemos muitos casos em que esse familiar querido, né, é muito importante em nossas vidas, aliás, como sempre é importante. E o relacionamento é muito, muito útil, né, nesses casos, com a esposa, com o esposo também. Ah, não aguento esse marido, não aguento essa mulher, porque isso, porque aquilo. E nós não vemos as virtudes, não enxergamos as virtudes que o nosso irmão tem. Nós encontramos só problemas nele. Nós procuramos ressaltar os problemas. Porque talvez os problemas que existam naquele familiar nosso sejam os nossos problemas, que nós não conseguimos ainda trabalhar, não conseguimos desvincular de nós, não conseguimos melhorar naqueles itens. É bom a gente enxergar isso, é bom a gente ver, é bom a gente trabalhar. E assim toda a visão de vida, né? A visão de vida do pessimista, né? Que sempre está, né? Por exemplo, eu vejo com muita perplexidade o seguinte: por exemplo, esses acontecimentos, né, que tem havido a falta de ética, né, no nosso país, que a gente tem visto também, esses acontecimentos dos quais eu narrei agora há pouco, mas a gente fica repisando aquilo, né, de uma forma tão intensa que aquelas coisas viram uma verdade, viram uma vivência para nós. E nós vemos que 80% a 90% dessas formas de pensamento que nós nutrimos, né, seriam desnecessárias, porque não tem, elas só nos colocam para baixo, só nos trazem felicidade e dor. Então, aconteceu, não é negar que aconteceu, não é essa a maneira.
Mas aconteceu. Vamos orar, vamos pedir que esses irmãos equivocados mudem o canal deles de pensamento, retornem ao aprisco divino, porque se eles assim não fizerem, eles serão, como o Eduardo nos falou na sua exposição semana passada, irão para os mundos compatíveis com a evolução deles. Se teimam em não evoluir, eles irão habitar mundos inferiores ao nosso. Essa é a realidade. Mas devemos todos trabalhar nisso, nutrir esses pensamentos bons. Choveu, tudo bem, choveu demais. Tá? Se alguém ficou inundado, ilhado, vamos ajudar aquela pessoa, vamos trabalhar, vamos fazer, mas não ficar, sabe, com aquela nuvem na cabeça. Ai meu Deus, né? E vamos ter um pensamento proativo para a mudança disso. Isso nós podemos fazer. O sofrimento é necessário? Perguntamos muitas vezes. Nas atuais circunstâncias da nossa vida, é necessário. E eu já falei sobre isso, porque nós estamos em um plano de provas e expiações, onde a dor e onde o sofrimento, infelizmente, ainda fazem parte. Mas um dia, quando a humanidade estiver no patamar de regeneração, essa dor e esse sofrimento serão debelados, não haverá mais necessidade de nós estarmos passando por essas formas de aprendizado. Nós vamos seguir adiante. Poderíamos então dizer, de uma maneira geral, que o sofrimento é necessário até que tenhamos consciência de que ele é desnecessário. Tá? Então, não ficar nutrindo também, como nós falamos há pouco, que eu tenho que sofrer. Não. O sofrimento parece um paradoxo do que eu estou falando, do que eu já falei. Mas o sofrimento, na verdade, ele será desnecessário quando nós acharmos que não precisamos mais dele. É porque nós já passamos por uma outra fase de evolução. Aí ele será desnecessário. É possível sofrer menos? É possível, claro que é possível sofrer menos. Fazendo essas coisas que nós estamos conversando e que, em primeiro lugar, servem para mim, porque aquele que está aqui na tribuna é a pessoa que, em primeiro lugar, está necessitada dessa compreensão. Mas a humanidade como um todo também precisa desses conhecimentos e saber que se ela trabalhar na sua evolução, na sua transformação, ela vai sofrer menos. E Chico Xavier já nos havia falado, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Né? Que belas palavras, mas não só belas, são úteis, porque se nós nos achamos errados no nosso passado, nós podemos começar a partir de agora. Buscar a nossa sintonia, buscar nos acalmar o pensamento, buscar a prece e dizer: Jesus, eu estou aqui, ajuda-me a começar um novo caminho para fazer um novo fim. Eu quero fazer esse esforço de agora em diante. Então, existem pontos em que nós podemos trabalhar e ver que as cargas são desnecessárias de nós carregarmos. Por exemplo, a aceitação. Devemos nos aceitar como nós somos, procurando sim trabalhar o nosso íntimo por coisas melhores. Nós já nos reportamos aos relacionamentos, às doenças, o emprego também. O emprego devemos agradecer, porque Confúcio já dizia que aquele que ama o que faz nunca precisará trabalhar na sua vida, porque ele ama aquilo que está fazendo. Quando a pessoa não gosta, aquilo vira um tédio, mas devemos procurar gostar, amar aquilo que a gente faz e assim agradecer pela nossa atividade,
pelo nosso emprego, se for o caso. O medo também é algo que nos faz pensar que isso aí é um problema que atrasa a nossa evolução, atrasa aquilo que... Os pensamentos torturantes, dos quais nós já falamos há pouco, 80 a 90% deles são repetitivos, fúteis, inúteis e nocivos. Então, como é que eu faço isso? Através da oração, através da prece, através da reflexão, através do meu esforço na mudança daquilo que eu quero mudar. O ego sofredor, que nós já dissemos, como eu sofro, né? Nós temos que mudar esse canal e ver que nós podemos sim fazer a nossa parte nessa questão do sofrimento, seja na questão que for. Na questão que for. Não há necessidade de ficarmos remoendo esse sofrimento. E procuremos não rotular sorte ou azar. Se o meu irmão me der mais um tempinho, eu vou finalizar com uma historinha sobre sorte e azar. Então, vejam bem o que é criar rótulos. Um fazendeiro comprou um belo cavalo branco, né, muito lindo, cavalo de porte, coisa, e todo mundo ficou sabendo, mas tinha aquele vizinho mais interessado, né? E chegou lá, junto a este fazendeiro que comprou o cavalo e disse: "Oh, que belo cavalo branco, né? Você é um cara de sorte, velho, hein?" E aí, o vizinho que comprou o cavalo disse: "Sorte ou azar, eu prefiro acreditar que é sorte." E seguiu a vida, né? Mas nisso, uma semana depois, foge o cavalo branco, bonito, e esse vizinho muito interessado chega lá e diz: "Nossa, que fugiu o cavalo branco, que azar que você teve." Aí o dono do cavalo diz: "Sorte ou azar, eu prefiro acreditar que é sorte." E seguiu a sua vida. Passados alguns dias, o cavalo branco retorna trazendo mais uma dúzia de outros cavalos, mas cavalos selvagens. E o vizinho retorna ali e diz: "Nossa, o cavalo branco voltou, e além de ter voltado, ele trouxe vários outros cavalos. Que sorte a sua, né?" Não é de sorte ou azar, eu prefiro acreditar que é sorte. E continuou a sua vida. Mas como os cavalos selvagens necessitavam de ser domados, esse fazendeiro tinha um filho que já era habilitado na doma e se propôs a domar os cavalos. Mas nessa doma, infelizmente, ele cai e quebra uma perna, né? Infelizmente, eu digo por causa do sofrimento e da dor que ele sentiu pela quebra da perna. Então, o vizinho chega lá de volta e diz: "Meu Deus do céu, velho, que azar é o teu? O teu filho caiu, quebrou a perna, e agora?" Aí o dono do cavalo diz: "Sorte ou azar, eu prefiro acreditar que é sorte." E seguiu a sua vida. Nisso, havia uma guerra e vieram os militares para recrutar o filho desse fazendeiro. E chegando lá, constataram que ele estava com a perna quebrada e, evidentemente, não pôde ser recrutado. E aí o vizinho imediatamente chega lá e diz o quê? "Que sorte, hein? Teu filho não vai para a guerra." Aí ele responde: "Sorte ou azar, eu prefiro acreditar que é sorte." Então, nós temos uma necessidade de mudança para o nosso mundo de regeneração. A maior descoberta deste século é de que os seres humanos podem alterar as suas vidas, modificando
o seu comportamento, o seu modo de pensar. Isso foi William James, terapeuta, quem nos disse. Nós estamos vivendo na terceira fase do Espiritismo, que é composta de fases de 70 anos cada uma. E desde a sua codificação, né, isso vem acontecendo. A nossa fase atual é a fase da vivência doutrinária, aplicarmos na nossa vida aquilo que a doutrina nos diz. E de acordo com a nossa evolução, deixaremos de tanto sofrer e aspiraremos a um mundo melhor que a Terra, com certeza, irmãos, que a Terra haverá de ser. Utilizei nessa exposição como base os livros O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Bem-aventurados os Aflitos, do autor Richard Simonetti, e O Caminho das Virtudes, do escritor Jasson de Camargo. O mundo está aí. Nós podemos dividi-lo ou carregarmos, fazermos o melhor de nós para a evolução. O mundo muda quando você decide mudar. Quando eu decido mudar o mundo. Quando nós decidimos mudar o mundo. Tenha uma semana abençoada, feliz e repleta de realizações. Que assim seja, que Deus e Jesus nos abençoe a todos.